Senhoras e senhores, estamos de volta. É o quarto episódio do Pod da Prefis. É isso mesmo, podcast oficial da Prefeitura de São Sebastião. E hoje com uma convidada super especial, mulher empoderada, que vem realizando um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. E para anunciar a nossa convidada, ela mesma, Mara Cirino, a repórter que mais amassou barro aqui em São Sebastião. Oi, bom... Vai direto, bom dia, problema, a gente tá gravando, lá. né? Estamos gravando, então vamos lá. O Rafa me deixou sem graça agora um pouquinho, mas estamos aqui com a nossa secretária Marta Braz, que é responsável pela maior pasta aqui de São Sebastião, que é a educação. Uma pasta que ela gerencia com muita expertise, né? E um quadro assim maravilhoso, com tantos alunos que nós temos aqui nas nossas redes, professores, profissionais exemplares, e vamos bater um papo com ela hoje, contar um pouco como que é essa dinâmica de gerenciar uma pasta como a educação. Professora, seja bem-vinda, viu? Obrigado, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. O microfone é todo seu. Obrigada, Rafa, obrigada, Mara. É um prazer realmente estar aqui e falar de algo que eu gosto tanto de fazer, que é trabalhar na educação. Então, eu estou me sentindo lisonjeada por esse convite e vamos ao bate-papo para as pessoas poderem entenderem um pouquinho a nossa rotina, a nossa dinâmica, o nosso objetivo, as nossas conquistas e os nossos avanços. Professora, para começar, quem é a Marta Braz? Quanto tempo trabalha já com educação? Às vezes as pessoas nem imaginam, né? Porque os secretários trabalham tanto e ficam tantas horas ali dando da sua vida ao trabalho que... Quem é a Marta Braz? Por gentileza, conte para os nossos convidados, eu acho que eles vão gostar de saber a sua história com a educação. Bom, eu sou professora, só trabalhei em educação toda a minha vida, há quase 30 anos. Sou diretora efetiva da Escola Colônia dos Pescadores, uma escola estadual, e fui cedida pelo governo do estado para trabalhar no município e dar a minha contribuição enquanto profissional da educação. Então, a gente vem fazendo esse paralelo entre Estado e Prefeitura, estreitando essas relações, porque os alunos são os mesmos, né? Os alunos, os professores, os munícipes, eles têm o direito de ter uma continuidade. Então, todos os alunos que passam pela escola municipal, em determinado momento eles vão para a escola estadual. E a gente vem à frente aí, fazendo esse estreitamento entre Estado e município, aprendendo e também devolvendo um pouco do que a gente aprendeu para toda a comunidade sebastianense. Sou casada com o Sérgio Braz, tenho uma filha advogada, Letícia Braz, e é um suporte enorme essa rede de apoio que eu tenho da minha família para conseguir desenvolver o trabalho que eu desenvolvo aqui frente à pasta da Secretaria da Educação do município de São Sebastião. E a Secretaria de Educação que, de fato, vem ganhando muito destaque na cidade. A gente costuma dizer aqui no podcast que São Sebastião se acostumou neste governo a ser premiado pela gestão que entrega aos seus munícipes. São já todas as escolas reformadas, praticamente todas climatizadas. Como fazer essa máquina andar, já que são quase 16 mil alunos e mais de 70 unidades escolares? Olha, eu não sei se eu conseguiria não, viu? Qual é o segredo, professor? Eu queria até complementar isso que o Rafa falou, porque São Sebastião tem uma característica diferenciada, porque praticamente vocês precisam colocar escola, creche em cada bairro, o que em cidades maiores assim você consegue abranger o entorno. Já em São Sebastião não, tem essa característica que precisa ter em cada bairro. Como fazer para gerenciar? São 73 unidades escolares, é isso? Isso, Mara. Rafa, olha, é o time que nós temos na Secretaria da Educação, capitaneado pelo prefeito Felipe Augusto, que deu essa autonomia para a gente escolher pessoas que de fato sejam técnicos, comprometidos e que de fato consigam gerir de forma fragmentada, mas não desplugada,
a todo o gerenciamento da secretaria. Então, por exemplo, como a Mara disse, nós temos mais de 70 unidades escolares. Essas unidades escolares, elas são divididas para os supervisores de ensino. Então, cada supervisor tem, em média, ali de 4 a 5 escolas. E aí ele faz a supervisão, a orientação, o acompanhamento da parte administrativa, pedagógica, estrutural dessas unidades escolares que estão sob sua responsabilidade. E traz para a grande mesa de discussão quais são as demandas necessárias, prioritárias e urgentes em cada uma dessas linhas que eu falei, estrutura, pedagógica, administrativa. E assim a gente vai construindo uma rede de apoio para as unidades escolares. Com relação à extensão, né, do município, isso realmente é um dificultador. Por exemplo, quando eu faço muita questão de estar presente nas unidades escolares, eu gosto de participar, eu gosto de estar vendo o que está acontecendo, porque é a escola que nos norteia quais são as políticas públicas que a gente precisa investir no município. Então, quando eu vou a Boraceia, eu preciso fechar a minha agenda aqui na região central, porque eu já tenho que fazer Boraceia, Barra do Una, Juqueí, Barra do Saí, Camburi. Então, são 4 bairros que eu consigo fazer num dia, eu já tenho essa visão. Porque em cada bairro, como diz a Mara, nós temos uma escola do fundamental, nós temos uma EMEI, nós temos uma creche. Então, pelo menos 3 unidades escolares a gente precisa visitar. E nessas visitas a gente de fato consegue enxergar a prioridade, a necessidade dessas unidades escolares. Isso a gente tem feito com muita maestria, todos os nossos supervisores, coordenadores, porque nós também temos um grupo de formadores dentro da Secretaria da Educação para auxiliar os professores, para trazer novidades, para trazer propostas, porque muitas vezes o professor está ali naquela rotina de sala de aula, ele precisa de alguém que vai ofertar a ele as propostas inovadoras para a educação, pautado na BNCC, pautada na legislação vigente, então requer estudos. E muitas vezes o professor ele está ali naquela rotina programando as suas aulas e passa despercebido essa inovação. E esse pessoal que está na Secretaria da Educação, ele vai ofertando para esse professor, sempre respeitando a autonomia, né, dele preparar as suas aulas, mas sempre com as inovações, com o que tem de mais moderno para a educação. Porque o mundo ele é dinâmico. A escola ela não pode ficar parada no tempo. Ela tem que também seguir esse dinamismo que o mundo está exigindo. Uma das inovações, eu tive a oportunidade de acompanhar quando eu trabalhei com vocês lá na SEDUC, algo que eu não sabia, de fato aprendi, foi o método Reggio Emília, né? Um método mundialmente conhecido e que a nossa cidade consegue hoje já desenvolver um trabalho. Como foi a ir até a Itália, beber dessa fonte? Porque uma coisa é você estudar, ter artigos científicos aqui no Brasil, uma coisa é você ter todo acesso a esse material e ir à Itália para de fato conseguir enxergar. Explica para nós mais ou menos como é que funciona esse método, porque a gente fala muito eu tenho uma menina de 6 meses e tenho um filho de 3 anos, que inclusive está estudando na rede agora, e a gente sabe o quanto é importante a escola de base, a criança, o bebê, quando entra. E o método de ensino Reggio Emília é justamente trabalhar com as crianças e utilizando isso aqui, né? O papel, é a mesa, é a areia, enfim, é utilizar os materiais que ele tem. Se a senhora puder explicar para nós, sim, que a nossa cidade tem isso atualmente. Temos. Nós, lá em 2020, 2021, nós começamos a estudar a BNCC. E essa proposta da Reggio Emília apareceu nesse documento nacional, em rede nacional, e aí nós ficamos curiosos em saber de fato como era essa proposta. É uma proposta de uma pedagogia participativa. Nós não podemos dizer que a gente está exclusivamente colocando para funcionar aqui em São Sebastião o método Reggio Emília. É uma proposta de uma pedagogia participativa. O que significa isso? São várias correntes que desenvolvem o trabalho da pedagogia participativa.
participativa. É tratar, né, essa questão pedagógica de forma autônoma para o aluno. O professor, ele é a pessoa que vai incentivar esse aluno, mas mostrando o mundo que ele precisa explorar. Então, aquele fato do aluno ficar simplesmente sentado, pintando, recebendo toda a comanda, isso a neurociência já demonstrou que não desenvolve o intelecto desse aluno. Ele vai ser desenvolvido fazendo, produzindo, colocando a mão na massa, investigando, sendo uma pessoa curiosa. Então, a gente tem essa autonomia que a educação infantil traz para esses pequenos, à luz da neurociência. Ninguém está dizendo que é porque é bonitinho isso, então a gente resolveu trazer isso para o município de São Sebastião. Não, são estudos científicos, como você mesmo citou, ligado à neurociência, que diz que o aluno que ele é tímido, se ele tiver a oportunidade de participar, de realizar uma atividade de dança, de música, de canto, ele vai conseguir desenvolver também essa inibição que ele tem. Ele vai conseguir ficar mais curioso. Aquele aluno que vai produzir, ele vai ter a possibilidade dele construir a sua obra de arte, por exemplo. As cores, toda brincadeira, eles falam muito que a criança precisa brincar nessa fase, mas brincar de forma intencional. Então, por exemplo, nós temos uma brincadeira, vou citar um exemplo aqui, balões de bexigas coloridos. Então, eles vão identificar, para pegar dos coleguinhas, eles fazem uma roda e vão pegar as cores. Ali é uma intenção, eles estão brincando com um balão, mas eles estão aprendendo as cores. Uma fruta, eles vão aprender a fazer uma salada de frutas, por exemplo. Eles vão construir, eles vão pôr a mão na massa, eles vão cortar, eles vão ali ter contato de fato. Porque eles precisam se tornar autônomos. E aí eles precisam sentir o sabor dessa fruta, a textura dessa fruta, a diferença de uma fruta para outra. Então, tudo isso é proposto nessa pedagogia participativa. E o professor, ele vai fazendo os registros do avanço dessa criança. Porque a hora que essa criança for para a fase da alfabetização, ela já tem uma bagagem, ela já tem uma estrutura, como se fosse uma casa, né? É uma estrutura sólida para começar a levantar as paredes. E aí isso impacta muito na alfabetização. Porque quando você tem alguma brincadeira intencional, quer fazer com que os alunos peguem as coisas, isso já é um treino para ele pegar o lápis, para ele pegar a caneta. Então ele já vai ter mais destreza na hora de começar a escrever. Não é lá naquele momento que ele vai aprender a pegar o lápis e aprender a escrever. Então são muitas técnicas que são utilizadas para que realmente, de fato, a educação infantil seja uma escola prazerosa, uma escola viva, uma escola dinâmica, para que o aluno sinta prazer em participar daquelas aulas, daquelas construções. Na parte da educação física, inclusive, tem a questão da psicomotricidade. Então, o aluno ele já vai aprendendo na educação infantil questão de lateralidade, frente, costa, atrás. Que é fundamental, né? Brincando. Né? Isso daí é uma estrutura bem sólida. E nós, né, ficamos curiosos para saber como que funciona essa pedagogia participativa e nós fomos até a Itália conhecer as escolas. Não foi simplesmente participar de um congresso ou participar de um encontro. Nós fomos também entender como é que foi a trajetória dessa proposta e fomos à escola para saber se era algo muito distante do que nós poderíamos trazer aqui para as nossas unidades escolares. E, pasmem, não era. A gente é universal, né? A gente percebeu que era super possível trazer essa pedagogia participativa aqui para o município, até porque a nossa natureza é exuberante. E o que eles pregam é que as crianças, de fato, tenham contato com a natureza. E já falando desse contato com a natureza, eu já vou puxar o viveiro municipal. Foi muitas visitas lá, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma delas. E as crianças ficam realmente maravilhadas, né? Pela beleza do local. Inclusive, quem for ao viveiro pode ter contato, ele é aberto, né?
É lógico que precisa fazer ali quem quer um grupo maior. E o ideal é levar um repelente, né? Porque lá tem alguns... Vá, você vai se maravilhar, mas leve um repelente também. E ali o aluno, ele consegue, vamos dizer, ter uma aula de ciência, eu vou fazer um paralelo aí para as pessoas compreenderem melhor. Na natureza, ele vai conhecer a árvore, ele vai conhecer a terra, ele vai conhecer os animais, ele vai saber toda aquela estrutura geográfica, por isso, porque tem um rio também que passa ali, tem cachoeira, então é um aprendizado no local. E é para a vida, porque nós moramos num local que é a natureza, nós somos rodeados pela natureza, né? E temos também a praia, né? Que é um atrativo aí que as escolas precisam sair dos muros das escolas e apresentar isso para os alunos. Quantos alunos, né, que a gente oferta, às vezes, muitas vezes até o transporte para conhecer uma praia, para conhecer um determinado local, e eles disseram que nunca tinham ido. Então, muitas vezes as famílias também, elas não têm essa possibilidade de levar os seus filhos a participar. Semana passada eu tive em Barra do Una, eu fui com o prefeito para fazer a entrega dos ares condicionados, porque nós temos uma escola que a gente utiliza em parceria com o Estado. Aliás, esse ano nós temos duas, que é a escola de Sebastiana, em Barra do Una, e a escola Plínio, em Juqueí. Que ficou fantástica aqui, foi entregue. Uma escola totalmente moderna, acho que única no país, né? Única. Com aquela arquitetura, né? Isso. E aí, o diretor tem um projeto lá que é de surf, ele tem uma parceria, e aí eles apresentam as técnicas do surf para os alunos, no contraturno. E tinha um menino que ele tinha muita vontade de ir, mas ele nunca tinha autorização para ir. Ele falou, meu pai não pode, minha mãe não tem tempo, não sei o quê, porque tem que ir acompanhado do responsável. E aí o diretor chamou esse pai e ele falou, não, mas nem eu conheço a praia. Moro há 6 anos aqui em Barra do Una e nunca fui à praia. Eu falei, então é a oportunidade do seu ir à praia e também fazer com que o seu filho conheça. O pai voltou maravilhado. Então, olha o alcance que a educação tem. Levar o filho, ele não levou só o filho, ele levou o pai, ele levou a família. Então, a gente, como educação, eu acredito que a gente tem um papel social também muito forte. E nós temos vários projetos que acontecem na Secretaria de Educação que as pessoas nem imaginam. Você que está em casa, a Secretaria de Educação é a maior secretaria em orçamento do município. Como a gente já havia falado, são quase 16 mil alunos, 73 unidades ao longo dos 114 quilômetros do nosso município. E um desses programas do qual eu me identifico muito, acho que a gente, né, Mário, gosta bastante de ler, é o programa Na Onda da Leitura. Já distribuímos mais de 88 mil livros, né? E um programa fantástico, né? Porque não basta só o programa, mas o cuidado. Então o aluno recebe o livro numa bolsa, são livros de escritoras até mesmo daqui da cidade. Conta para nós, como é que esse projeto está acontecendo e o resultado, né, prático dentro da sala de aula? Olha, Rafa, é um projeto que eu tenho muito apreço, porque é a base também. A leitura é a base para todas as outras disciplinas, para todos os outros desenvolvimentos aí que os alunos precisem. Então, esse projeto Na Onda da Leitura, ele já traz um nome bem atrativo. Realmente nós pensamos com muito carinho para atrair o jovem, para atrair a criança e fazer o link com o município, Na Onda da Leitura. Eles amaram esse título e a gente vai fomentando a questão da leitura dentro da escola, fora da escola, dentro das suas casas, promovendo a literacia junto com as famílias, desde os bebês. Então, nós já estamos adquirindo livros desde a creche, a educação infantil, até a EJA. Então, esse trabalho de fomentar a leitura, isso melhora o cognitivo das pessoas, melhora o entendimento, melhora o vocabulário, melhora o seu desenvolvimento nas outras disciplinas também. Porque tudo que você pensar em trabalhar de forma interdisciplinar, a leitura ela é o carro-chefe. Né? Ele é o carro-chefe. Porque se você for desenvolver um problema matemático, mas se você não souber interpretar o enunciado, você não consegue aplicar a fórmula. Exato.
Então, tudo, a base de tudo é a leitura e a interpretação. E nós investimos muito nesse projeto. E muitos escritores locais, como você também citou, vão às escolas dialogar com os alunos e mostrar para eles que é possível. Tem até autógrafo, né? Tem autógrafo, e eles gostam muito. E isso vai enriquecendo, né? Vai sendo prazeroso para esse aluno entrar nesse mundo da leitura. É muito bacana. Pode falar. É muito bacana. E as escritoras, elas dão o seguinte depoimento: é muito mais gratificante para a gente ver que a gente está contribuindo, e aqueles pequenos dizendo o seguinte: então eu posso também escrever um livro. Se você escreveu, eu também vou escrever um livro. Então a gente incentiva também a produção literária desses alunos. E nessa linha vocês têm também o ônibus da leitura, que também é a contação de história que chega para os alunos, para eles também viajarem. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse projeto. Isso. Essa de contação de história é muito bacana. Nós temos uma professora Flávia, juntamente com outros professores que fazem a contação de história. Então ela chega, né, incorpora um personagem de um livro que foi adquirido no programa da Onda da Leitura. Isso é importantíssimo, né? Que esses são livros que são... Faz o link, né? E aí o aluno já tem aquele livro e ela faz a dramatização, faz a contação de história. É sensacional, é fantástico. E 73 unidades escolares, a dificuldade é ela conseguir cumprir essa agenda na mesma proporção que todo mundo quer que ela esteja lá toda semana fazendo essa contação de história. E aí nós começamos a fazer um desmembramento e formar contadores de história. Então, os monitores de creche, os professores, eles têm formação de como fazer a contação de história nas suas unidades escolares. A gente vai descentralizando esse conhecimento, vai formando novos contadores de história para a gente conseguir atingir aí semanalmente alguém contando história nas escolas. E muito legal, os próprios alunos, principalmente dos anos finais, eles também já estão entrando como contadores de história. Olha, então, eles vão na sala dos pequenos e eles fazem essa contação de história. Então, dá para observar que é uma rede mesmo, né? A gente vai... vou falar entre aspas, né? Mas contaminando as pessoas para que realmente elas tenham essa prática na sua vida. Isso é muito importante hoje num dia que principalmente as crianças, os jovens estão muito linkados com a internet, com o celular, e você trazer um pouco eles para a realidade, não ficarem só ali plugados, né? Olha, Mara, a gente tem feito um esforço, assim, um esforço muito saudável, né, para poder realmente tirar esses alunos somente da tela do celular. Então, nós temos vários projetos que fazem com que eles realmente coloquem a mão na massa. Por exemplo, a Defesa Civil do Estado acabou fornecendo para esses jovens de 8º e 9º ano de Juqueí um curso de radioamador. E eles vão ser certificados. Isso é algo muito distante dos jovens. E aí, quando a Defesa Civil traz esse curso para eles, eles entendem a importância e eles têm conhecimento de que existe esse meio de comunicação, principalmente para um momento de crise, para um momento de emergência, de calamidade. Eles saíram encantados. Nós temos também um outro projeto muito bacana, que é o OAB Vai à Escola. Antes de falar desses projetos, eu preciso falar do projeto Mãe, que legal. Que é o projeto que trabalha com os jovens, que é o Jovens em Ação. Jovens em Ação, do Rafa lá. Isso, do seu xará. Que, na realidade, nós idealizamos, na época, fomentar os grêmios estudantis dentro das unidades escolares. Então, nós começamos a construir essa identidade das lideranças dentro das escolas, fortalecer os grêmios, e através desse fortalecimento dos grêmios, nós conseguimos fazer com que os grêmios fossem para outros projetos, ou disseminassem outros projetos. Por exemplo, o OAB Vai à Escola. Então, eles têm ali um bate-papo, né? Os advogados não gostam nem de chamar de palestras, mas eles têm uns bate-papos com esses
advogados da cidade que se dispõem a ir à escola de forma voluntária, dentro de um cronograma, ele é sistemático, e eles perguntam, eles fazem as perguntas, eles escolhem o tema que eles gostariam de receber. Então, aí os advogados, eles montam os seus slides e fazem esse bate-papo. Diante desse projeto, um outro projeto também se plugou no OAB Vai Escola, que a Justiça e Cidadania também se ensina na escola, que foi o juiz aqui da cidade, o Dr. Vitor Hugo, que fez questão de participar e fazer essa roda de conversa com os alunos. Então, ele tem um cronograma semanalmente, ou dentro da rotina dele a cada 15 dias, ele vai à escola e ele bate o papo com os alunos e tira as dúvidas dos alunos. É uma realidade distante, né? Você conhecer um juiz de direito, né? Você vai quebrando esse distanciamento, né, professor? E muito bacana isso que você falou. Na primeira palestra, nós montamos uma mesa, né, solene para receber o juiz. Os alunos ficaram todos sentadinhos, né, para poder escutar o juiz. E fizemos também uma vez no Teatro Municipal. Aí ele chegou um dia e falou assim, não, eu quero ficar ali no meio da criançada. É um bate-papo que eu quero com eles. Não é palestra, não é nada. E foi tão interessante, porque realmente, ele estando ali no meio, as crianças se juntam, sabe? Se chegam mais. Então, muito bacana. Também com o viés lá do fortalecimento dos grêmios e das lideranças. E os grêmios preparam, de fato, verdadeiras eleições, né? Até mesmo ali, por exemplo, esses alunos que futuramente vão exercer a sua cidadania votando, já conseguem emergir como funciona uma eleição, né? Tem até a urna, o espaço da urna, mesário. Eu pude acompanhar já uma eleição. E realmente é algo muito sério, né? A forma com que os grêmios, a eleição é conduzida, né, professor? E junto com isso tem os jovens que vão para a Câmara também, né? Isso. Aí projeto que é também muito importantíssimo. Também partiu, né, desse grupo, que eles são os vereadores mirim, então eles vão para a Câmara para aprender qual é a rotina da Câmara, qual que é o papel do vereador, né? Qual é a propositura que o vereador precisa fazer. Então é isso que você falou, Rafa, eles precisam entender todo esse mecanismo de uma eleição para depois, quando eles forem futuros eleitores, eles estarem conscientes do papel do seu voto. E isso é a escola que tem também que ensinar. Né? A gente não pode se furtar desse papel de cidadania da escola, porque muitas vezes seus familiares não tiveram essa oportunidade. E falando em oportunidade, eu queria ressaltar aqui a oportunidade que São Sebastião também está dando para aquelas pessoas que não conseguiram concluir os seus estudos na idade certa. Eu tenho um carinho especial pelo EJA, eu confesso, porque muitos familiares meus conseguiram concluir os estudos pelo EJA, então, e você vai conversar com esses alunos, todos assim com muita vontade e para vencer ali o cansaço de trabalhar durante o dia, estudar já, às vezes alguns com 40, outros com 30, outros com 20, então é muito variado e a gente percebe que há de fato uma união desses alunos. Um valor que eles dão pela educação que não tiveram a oportunidade de fazer lá atrás, né? Exatamente. Foi ampliado, né? Foi muito ampliado, agora isso nesse que eu ia governo, falar. Né? Nós tínhamos 2 polos, que era um em Boiçucanga e outro na Topolândia. Hoje nós temos 5. Nós conseguimos levar para ali para o Canto do Mar, Topolândia, Boiçucanga, Maresias e Juqueí. Então nós temos 5. E sempre fazendo o estudo para saber se tem demanda em outro bairro para que a gente possa também atender essa demanda. Por quê? Porque a gente imagina que qualificação e estudo melhora de fato a vida da pessoa. E o empreendedorismo também, que a gente investe bastante em parceria com o Sebrae,
tanto os pequenos como também na EJA, a questão do empreendedorismo. Inclusive, uns 10 dias atrás, eu fui no evento do Sebrae e o município de São Sebastião recebeu o selo de município empreendedor, Prefeitura Empreendedora, por 2 projetos que foram apresentados, o projeto do turismo e o projeto da educação empreendedora. Então, isso demonstra que realmente nós estamos no caminho certo, né? São outras instituições que apoiam os municípios, e o município que abraça, ele consegue ter os desdobramentos para que os alunos melhorem as suas condições no caso da educação. Por exemplo, nós fizemos já segunda-feira da cultura empreendedora nas escolas. Gente, você vê aqueles alunos organizando um plano de trabalho, ele organiza melhor do que qualquer adulto que está aí se debatendo. Tranquilo, né? Com muita tranquilidade. Então, ele sabe todos os passos que um empresário precisa dar para ter um negócio de sucesso. Então, o marketing, o financeiro, o pessoal, o produto, como que você vai apresentar esse produto, você não pode apresentá-lo de qualquer forma, você tem que conquistar o seu cliente, você tem que manter o seu cliente, não adianta só você conquistar fidelizar e depois você... Olha, é sensacional. Você acha que isso contagia os pais também, professor? Muito, 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 porque o aluno, ele é aquele que reproduz tudo que ele aprende na escola, ele chega em casa e ele começa a contar, ele começa a fazer as devidas intervenções, e isso vai melhorando a vida da família também. Com essa feira do empreendedor, eu tive uma mãe aqui da Tupolândia que ela falou: olha, secretária, o meu filho me ensinou como que eu fazia o salgadinho e poder vender. Né? Não podia ser de qualquer jeito, eu tinha que ter uma embalagem mais bonita, atrativa, mostrando que é bem higiênico. Eu achei fantástico isso. Então, quer dizer, chega assim na escola. Esse é o objetivo, né? Chega assim nas casas, o que se trabalha na escola, que isso é fundamental, né? Que é a extensão. E todo mundo uniformizado na escola, né? Uniformes novos, material pedagógico de qualidade. Eu estudei a vida inteira em escola pública, e o uniforme escolar é fundamental, né? Porque você economiza o dinheiro dos pais, que não precisa utilizar aquela roupa que às vezes a criança vai sair, vai utilizar no dia a dia. Você tem uniforme, está todo mundo devidamente uniformizado. Para a segurança das crianças é fundamental. E São Sebastião, eu pude ver esse uniforme, um uniforme de muita qualidade, muito bem desenhado, feito. Está todo mundo uniformizado, professora? Sim, nós fizemos uma entrega escalonada desses uniformes. É óbvio que as mães, né, dos pequenos são as primeiras a correr e já identificar ali na escola o tamanho dos seus filhos. Então, eles têm que preencher uma ficha, e essa ficha a gente tabula e encaminha para a empresa. Então, os primeiros que finalizaram a tabulação foi da educação infantil. Então, eles já têm os uniformes. Exceto um aluno ou outro, que tudo isso foi feito ano passado, um aluno ou outro que entrou, né, um aluno ou outro, uma matrícula nova, então esses daí a gente está confeccionando ainda. Ou o aluno que cresceu um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas assim, a grande maioria já está uniformizada. Eu fico admirada quando eu vejo todos nas fotos, todos uniformizados, né? Bem bonito, é bem bonito mesmo, né? É bem bacana. E agora a gente está finalizando dos anos finais. Acho que hoje está chegando mais um lote, e aí à medida que vai chegando a gente já vai mandando para a escola. Porque o que eu falei para o pessoal do almoxarifado que cuida dessa distribuição? Nós não vamos esperar chegar tudo e entregar tudo de uma vez. A gente pode muito bem ir fracionando essa entrega. Até porque se tiver algum problema de ficou um pouquinho maior ou um pouquinho menor, a pessoa já pode voltar e fazer a troca. Então tá bem bacana. Material escolar também, todos os alunos receberam antes do início do ano letivo, então não é problema o aluno deixar de ir para a escola sem os materiais essenciais. Livros, temos muitos livros paradidáticos que são feitos para apoiar o professor, para dar as suas aulas, e eu tenho falado, livro é na mão do aluno, então tem os livros que são do nosso convênio com o Estado, tem livros do SESI, que a gente também tem um convênio com o SESI, e tem todo o material de apoio
que o próprio professor pode produzir ou que a Secretaria da Educação também produzem para que eles desenvolvam suas aulas. Então, falta de material de apoio para que o professor realmente dinamize as suas aulas, eu posso garantir, enquanto professora, que não falta. E agora nós temos uma inovação. Por quê? Porque nós trabalhamos em 4 frentes. A Secretaria da Educação, quando abriu ali o planejamento da Secretaria, nós trabalhamos em 4 frentes. Primeiro, estrutura física e equipamentos para as escolas. Segundo, ingresso de profissionais efetivos. Então, nós fizemos um grande ingresso de professores, secretários de escola, auxiliar de serviços escolares, monitores de creche, para que realmente tivesse uma estrutura de RH fixo naquela unidade escolar. Porque quando você tem um profissional que ele já sabe que todos os anos ele vai estar ali na escola, é muito mais fácil para ele elaborar o seu plano de ação e conhecer a sua comunidade. Quando você tem muita rotatividade, você sempre está retomando, sempre está voltando, no caso do professor em especial. Neste caso, não. Ele já se fixa, ele sabe que o próximo ano ele vai estar na rede e ele já começa a conhecer muito melhor os seus alunos, os seus familiares, as suas potencialidades, as suas negatividades, vamos dizer, as suas fragilidades, desculpa. Então, é muito mais fácil para você construir um plano de ação que vai ser efetivo. Depois, nós fizemos um grande plano, um grande planejamento de formação continuada. Porque as pessoas, elas também precisam dessa formação continuada. Esses profissionais, não só os professores, mas como o secretário de escola, o auxiliar de serviços escolares, o monitor, o apoio à inclusão, todos esses precisam. E agora a gente está investindo em tecnologia. Nós já vínhamos investindo de forma timidamente, colocamos mesas digitais nas escolas, computadores, notebooks, e agora a novidade é robótica. Olha que legal, hein? Nós conseguimos finalizar a licitação da robótica, já estão sendo entregues nas unidades escolares os professores que vão trabalhar com a disciplina de tecnologia e inovação, porque é mais uma disciplina que nós incluímos na matriz curricular. Esses professores, eles vão ser capacitados e dentre o seu conhecimento e a sua criatividade junto com os alunos, eles vão poder desenvolver a robótica aqui no município. Inclusive temos exemplos de alunos que venceram Olimpíadas de foguete, que saíram das escolas aqui de São Sebastião. Isso, conta pra gente um pouco esse projeto, porque eles estão de novo aí concorrendo. Com a robótica agora, a tendência é a gente formar ainda mais alunos preparados, professora, nesse aspecto de premiação, de inovação e tecnologia, Isso. Nós temos, assim, um grupo muito competente de professores e alunos também. É só você dar a oportunidade para eles se desenvolverem. Esses meninos do lançamento do foguete, eles realmente participaram, é totalmente construído por eles, então eles têm ali todo o conhecimento de física, matemática, arte, português, todas essas disciplinas, eles trabalham de forma interdisciplinar para eles conseguirem desenvolver o seu foguete. E aí eles foram participar no Rio de Janeiro o ano passado e eles foram os vencedores em nível nacional. Foi um sucesso. E o ganho maior disso não é simplesmente trazer o troféu, mas a mudança de atitude que esses alunos voltam para suas casas. As mães disseram o seguinte, é um outro filho que eu tenho agora. Agora a autoestima dele está lá em cima, ele acredita que ele é capaz, e tudo que ele vai fazer agora ele fala, eu vou conseguir. Então isso também passa pela escola. Elevar a autoestima desses alunos e fazer com que eles acreditem que eles são capazes de desenvolver o que eles quiserem. E agora, nesse momento, na segunda edição do lançamento de foguete, eles estão em Lavras, em Minas Gerais, participando de uma etapa, e vamos ver
qual vai ser o resultado. Independente do resultado, imagina, você vai para o Rio de Janeiro, vai para Lavras, conhecem realidades diferentes, Gerais, pessoas que nunca tinham conversado, de fato isso é fundamental. E o prêmio que o prefeito Felipe Augusto ofertou para eles no final do ano foi conhecer a Argentina. Olha que legal. Eles foram... Chegou até a arrepiar, na minha época não tinha isso, hein? Na minha época não tinha isso. Poxa, dá até vontade assim, de querer voltar a estudar. Foi maravilhoso. Eles assim, ficam extasiados quando eles contam. E aí é muito legal porque eles vão pesquisar sobre o país, né? Eles vão querer saber sobre aquilo. Olha o aprendizado que esse aluno está tendo. E incentivam os colegas, né? O colega que não faz, olha, vou entrar também, isso para mim vai ser muito legal, isso é fundamental. É essa rede que vai se vai mobilizando, né? A educação, e eu agora vou puxar uma sardinha, né? Educação e saúde são pautas tão importantes que você vê, eu não sou professor, mas quando trabalhei na educação se apaixona. A mesma coisa é a saúde, porque está lidando com pessoas 24 horas, né? Então você vê a evolução, de fato, no ser humano. Você não vê tem o potencial como... O potencial. Pelo potencial do ser humano. Eu acho que é isso que nos motiva, né? Saber que eles são capazes. É só a gente dar essa oportunidade que eles, de fato, deslancham. A senhora sabe que a gente já está quase 1 hora conversando, a hora passa muito rápido. E tem 100% das escolas municipais reformadas e revitalizadas. Inclusive, as pessoas não entendem, né? Mas está pintando de novo. Todas as revitalizações e reformas não são, neste governo, não são pinturas, são revitalizações importantes, né, professora? A senhora acompanha isso com muito... Eu lembro de uma agenda que a senhora tinha ali, com todas as cores, tal, essa aqui precisa disso. Não é só pintura não, né? É muita coisa, é banheiro, elétrica, hidráulica. E escola que você reformou lá em 2017, que já recebeu em 2023 e agora volta a ter revitalização de novo, porque a movimentação nessas unidades escolares são fundamentais. Como é que foi essa visão de sair, né? A gente tinha escolas, vou até utilizar um termo mais coloquial, escolas capengas mesmo. Nós tínhamos escolas que não tinham nada, banheiros sujos, Olha, enfim. Rafa, é triste a forma como nós encontramos, né, a precariedade em algumas escolas. Eu falo que quando chovia, a gente já ficava preocupadíssimo, porque os telhados eram todos comprometidos. Então, era funcionário arrastando água da sala de aula, muitas vezes os próprios diretores, nós temos vídeo, nós temos todo o histórico de como era. E aí a gente falou, não adianta pintar, não adianta embelezar, nós precisamos fazer uma reforma estrutural, começando pelo telhado. Porque se não adianta você pintar a parede e aí chover, escorre, fica tudo sujo de novo, não adianta. Então nós fizemos reformas estruturais. Então a base era dessas reformas estruturais: telhado, banheiro, cozinha e sala de aula. Então, óbvio que parte administrativa, tudo também teve todo o seu cuidado. Mas esses 4 itens eram 4 itens que não era para pintar só. Era para demolir, era para quebrar a parede, era para ampliar, trocar o revestimento, trocar as louças, trocar os azulejos. Então, foi uma reforma de fato estrutural. E agora a gente não tem mais esse problema. Pode ter um problema pontual ali, que um vento deslocou um pouquinho a telha, mas rapidamente você já vai lá e já resolve. Pode ter um problema pontual de entupimento, mas tem uma equipe da manutenção que trabalha diariamente para sanar esses problemas. Antes era inviável a gente conseguir fazer essa manutenção. E hoje a gente já bate a meta de 100% das unidades escolares totalmente reformadas e revitalizadas, fora as novas, que nós, em paralelo, também construímos, que foram creches. Hoje tem escola de Camburi, escola de Boiçucanga, escola de Maresias, são novas que começaram do zero. Fora as que estão construindo, né? Fora as que estão construindo. Não, essas estão em construção. De Maresias. Escolas de ensino fundamental. Agora a creche que nós já construímos e entregamos. Creche do Jaraguá, creche de Maresias, creche de Barra do Una, estamos construindo creche em Boracéia, creche em Juqueí, creche em Camburi, assim, num padrão
Galera, né, realmente tá firme aí na reprodução de Mas de olha, crianças, Rafa, né? quando nós assumimos, nós tínhamos um TAC. Nós Eu lembro tínhamos do Ministério Público, no né? Ministério Público, nós tínhamos 2.600, 2.700, não me recordo muito o número agora, mas de crianças fora da escola. Isso era muita gente. Muita gente. E não atendia basicamente o berçário. Então, mesmo M1 e M2, que é 2, 3 anos de idade, essas crianças estavam fora da educação infantil. Então, nós conseguimos regularizar todo aluno de maternal 1 e maternal 2, assim, a grande maioria, eles já estão estudando e já começamos a abrir berçário e atender também os bebês, porque muitos pais precisam, né, dessa rede de apoio. Semana passada, eu até brinquei com o pessoal, falei, gente, pelo menos um dia nós vamos comemorar. Nós zeramos a fila na Topolândia. Que é um dos maiores bairros aí do município. Nós né? zeramos. Nós não temos mais problema na Costa Norte, nós não temos mais problema de vaga na região central. Topolândia, né, nós também não temos problemas, mesmo com toda a migração das pessoas que vão para aquele bairro. Barequeçaba também nós não temos problemas. Aí chegou Maresias. Maresias é algo assim surreal. Todo dia tem alguém chegando, Todo né? dia tem alguém chegando e com criança, né? Se eu não me engano, são mais de 1.200 mulheres grávidas no município. Então, o pessoal realmente está muito feliz, né? E aí, e nós já construímos uma creche em Maresias, estamos ampliando essa creche em Maresias, estamos construindo uma creche em Camburi, em Barra do Saí, mas creches grandes, novas, totalmente estruturada para poder receber os nossos alunos. Antes, o que nós tínhamos? Casas alugadas e adaptadas para receber essas crianças. Então, você não tem um pátio para poder desenvolver alguma atividade com essas crianças, você não tem um espaço para fazer um cantinho da leitura. Não deixou nenhum tipo de saudade essas casas, né? Vamos falar a verdade, né? As poucas que nós tínhamos, nós mudamos para casas maiores, pelo menos para dar um pouquinho mais de dignidade, até que o prédio adequado estivesse pronto. Então, realmente, é uma conquista muito grande. Em paralelo, em nenhum momento, nós não deixamos de pensar nas EMEIs, que são as primeiras e segunda etapa, e no fundamental também. Hoje, por exemplo, nós temos 2 escolas compartilhadas, mas totalmente adequada para atender esses alunos. A parceria que eu falei, que é Estado e Prefeitura. É isso que eu ia falar, com relação à escola de Juqueí, que passou por aquela tragédia, né, do dia 19 de fevereiro de 2023, e agora vocês vão construir a Nova Nair, é isso? Isso, já está em construção, inclusive, é uma alegria, as pessoas me mandam foto todos os dias. Vai ser daquele mesmo padrão? Mesmo padrão. Agora todo Tem que mundo levar vai para a querer, Costa Norte. Eu moro lá na Costa Norte, vamos levar para lá. Vamos levar. Vamos levar. E assim, essa cobrança já deve acontecer, né? O governador, ele brincou com a gente, falou, olha, eu arrumei um problema fazendo essa escola aqui em São Sebastião, porque agora todos os prefeitos... É muito diferente. É que se as pessoas tiverem curiosidade, podem procurar no site da prefeitura como é que ficou a escola Plínio. Ela é algo que eu nunca... Padrão europeu. Eu nunca vi algo parecido mesmo. A gente não está puxando o saco, não. É porque, de fato, ficou muito... Padrão internacional. É uma escola toda com visão para todos os lados, cadeiras de rodinhas. As carteiras, você consegue se mobilizar. Os alunos consegue ver todas as paredes, né? Sala de multimídia. Isso, tudo para o aluno realmente estar inserido num ambiente refeitório belíssimo também, grande, né? Refeitório, tudo novinho, de qualidade. Eu espero que construa lá na Costa Norte mesmo. Falando em refeitório, um grande ganho que São Sebastião teve é que agora tem refeição todos os horários para os alunos. Isso é muito importante, né, secretária? Isso foi um pedido, inclusive, de um grupo de alunos. Olha como é importante você... Ouvir, né? Tá ali no contato, conversando com os alunos. Né? Foi um pedido dos alunos para o prefeito. Por quê? Como nós temos uma extensão muito grande, muitos alunos pegam ônibus. Então, são 6.000 alunos transportados por dia
para irem à escola. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Camburi. Em Camburi, nós estamos terminando um centro educacional enorme que nós vamos atender os alunos dos anos iniciais e finais em Camburi. Camburi, todos os alunos que terminam o quinto ano, eles têm que estudar em Boiçucanga, porque nunca teve uma escola de sexto ao nono em Camburi. Então, esses alunos, eles pegam transporte. Quando eles chegam na escola, eles chegam já para a aula, mas muitas vezes eles saem com antecedência e não almoçou em casa. Então, eles fizeram esse pedido e o prefeito prontamente atendeu e determinou que nós servíssemos o almoço para as crianças que estivessem saindo e para aquelas que estivessem chegando. E está sendo sensacional. Eu era um merendeiro de mão cheia, não vou mentir, né? Minha mãe era merendeira, então eu corria para merendar. Eu não tinha vergonha nenhuma, viu? Inclusive, você que está assistindo aí, coma a merenda escolar. Vamos, assim, não dá nem para chamar de merenda, é de fato uma refeição. É uma refeição. É uma refeição, Uma refeição totalmente balanceada. As nossas nutricionistas elaboram o cardápio, dependendo da faixa etária do aluno, elas já colocam ali o que precisa de nutrientes para aquele aluno. E eles adoram. Inclusive com o cuidado de quem tem restrição alimentar, né? Sim, isso é fundamental salientar, né? É bem lembrado. Tem todo um cuidado para aquele aluno que tem alguma restrição alimentar, ele tem um cardápio adaptado e é monitorado tanto pelas merendeiras como pelas nutricionistas. Por falar nessa questão, eu queria ver com você um assunto que diz respeito à inclusão. Tem se discutido e descoberto também muito crianças, né, que estão dentro do transtorno do espectro do autista e outras. Como que a secretaria tem atuado, tem aumentado muito esse atendimento a esses alunos? É um atendimento na escola que passa a ser diferenciado ou é totalmente inclusivo? Olha, a gente tem uma política de inclusão forte aqui em São Sebastião. Só para você ter uma ideia do aumento da demanda, 3 anos atrás nós atendíamos 200 alunos. Laudados ou em investigação. Hoje a gente já está com mais de 800 alunos. Por quê? Aquilo que você falou. Até a saúde está descobrindo agora essa questão do aluno que tem algum tipo de deficiência e que precisa ter um tratamento especial e precisa ter um atendimento especial também na escola. Só que precisa deixar bem claro que quem define o tipo de atendimento na unidade escolar é o pedagogo, é o professor. O médico, ele define a terapia que essa criança, esse aluno precisa ter. Ele pode, muitas vezes, orientar, né, que se tenha um apoio, ou que se tenha um tipo de atendimento especializado para aquele aluno. Recomendar. Ele pode recomendar, mas quem determina é a educação. Porque a educação inclusiva, ela tem um objetivo, incluir esse aluno e torná-lo autônomo. Nós não podemos torná-lo dependente. Sim. Então, os alunos, ele tem várias fases. Então, de repente, um aluno que ele não é comprometido, ele não tem nenhum problema de mobilidade, ele não tem nenhum problema de autonomia, nós não vamos colocar uma pessoa para ser a sombra dela e essa pessoa regredir e ser totalmente dependente. Vai contra o objetivo da educação inclusiva. Então, existe aí uma certa confusão que as pessoas fazem, quem precisa de um apoio, quem não precisa de um apoio. Então, à luz da legislação, o que nós precisamos ofertar? Profissional, que é professor, habilitado na área da educação inclusiva para dar um atendimento pedagógico para todas essas crianças. E nós não fazemos distinção. Se aquela criança está em investigação, a gente já põe para serem atendidos nas salas do EAP, que são as salas do recurso. Muitas vezes eles são atendidos no contraturno, muitas vezes dependendo da dificuldade familiar, para não deixar esse aluno sem atendimento, a gente atende no turno mesmo. Mas ele tem que conviver
com a sala de aula, ele precisa conviver com os colegas, porque esse é o papel da inclusão. Não é segregar, deixá-lo ali à margem e o restante dos alunos fazendo outra coisa. O não. nome já diz, é inclusão, ele né? precisa estar ali dentro da sala de aula, participando de todo esse processo. Depois tem aquele outro aluno que ele é bem dependente na questão de mobilidade, de higiene, ou mesmo de alimentação. Então, esse aluno, ele realmente requer uma pessoa para estar auxiliando nesse sentido. Então, ele já vai ter um segundo profissional. Ele vai ter o professor que faz a intervenção pedagógica e nesse caso, ele vai ter um apoio para poder apoiá-lo nas atividades dentro da escola. Esse apoio, quem define é a escola. Um grupo de profissionais que define que a pessoa precisa desse apoio. E não significa que esse apoio ele é permanente. Ele pode ser transitório. A criança pode evoluir, né? Exatamente. E o terceiro, nós temos um grupo de profissionais multidisciplinar dentro da secretaria que faz toda a intervenção em todas as unidades escolares junto com o professor da sala do EAP, que é psicólogo, psicopedagogo, fono, TO, assistente social. Então, todos esses profissionais estão dentro da Secretaria da Educação, visitando as escolas, fazendo as intervenções nas escolas, dando mais esse aporte. Não é saúde, é educação. Então, não é do centro de reabilitação, é do centro pedagógico da educação. São poucos os municípios que possuem essa estrutura para dar esse atendimento especializado para os nossos alunos. E isso é muito importante, porque eu já sei sim, de casos de alunos que foram identificados com algum transtorno pelos professores. O professor, na sala de aula, o professor chamou, falei, olha, recomendo procurar um psicólogo, alguém, porque a gente identificou alguma situação. Isso é importante, esse olhar que o professor tem dentro da sala de aula também para com os alunos, né? Isso, a porta de entrada é sempre o professor, né? O professor, ele convive ali, ele observa o aluno, ele sabe as diferenças, né, de comportamentos, e aí ele sobe o alerta. E aí esses profissionais que eu comentei com você, eles já conseguem fazer essa intervenção e, se for necessário, encaminha para a saúde. Aí a saúde faz toda a investigação para ter o laudo. Mas olha, a gente percebe que as pessoas também recebem informações equivocadas e fazem exigências equivocadas. Então eu peço que a pessoa que estiver em dúvida, ela procure a Secretaria da Educação. Lá tem muita gente que está dedicada à educação inclusiva e que pode orientá-los e assessorá-los no momento certo. Prédio novo, né? Aqui bem na região central, dá para tomar água, um café. O que não pode é desprezar a competência dos nossos professores quando eles vão e conversam com os familiares. Até eu teve uma formação para os apoios essa semana e eu fiz o seguinte comentário. Nós, enquanto professores, a gente faz a mesma indicação para a saúde, mas a gente não determina que a saúde faça isso ou faça aquilo. A gente recomenda. Então, o inverso também precisa ser respeitado, porque nós somos especialistas no desenvolvimento humano, nós somos especialistas em aprendizagem, então a gente sabe até onde a gente pode chegar com isso, com aquele aluno. Depois dessa explanação, estamos chegando ao final desse podcast. Uma pena, 60 minutos de boa conversa, mas teremos o SEDUC parte 2, com certeza. São muitas ações, a gente não conseguiu abordar tudo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, Pod da Prefis. Lembrando você que está em casa, é muito fácil. Pref São Sebá no YouTube. Inclusive, nós vamos dar um jeito de tentar sortear uma caneca para os nossos telespectadores. Já está pedindo. Legal a caneca. A caneca que a professora Marta também já ganhou a sua caneca, né, professora?
E agradecer, lembrando que esse episódio vai para o ar na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Então, muito obrigado para você que está acompanhando conosco. Mande sua pergunta, às vezes você tem alguma dúvida, não tem problema. A nossa equipe de comunicação vai filtrar a sua pergunta, destinar para a secretaria correta. E é claro, nesse podcast em específico, todas as dúvidas da SEDUC serão enviadas para a equipe de comunicação muito competente que lá também trabalha. Professora, muito obrigado pela sua presença. Mara, você fica responsável por encerrar, minha amiga. Agradecer mais uma vez a presença da secretária, que, como sempre, recebe super bem. Ela está sempre aberta para poder responder, para poder participar. Tirou de letra, né, o podcast, né? Tava nervosa, mas tirou de letra, né? Totalmente. Mas a pessoa que é competente é isso. Ela fala porque ela fala com conhecimento de causa. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e esperamos mais vezes aqui para a gente continuar falando a respeito da educação, que é uma parte assim fundamental para todos nós. Obrigada a você que está nos assistindo, que tem nos acompanhado nesse nosso 4º episódio, né? 4º episódio. Então, muito obrigada e até a próxima. Secretária, se quiser fazer suas considerações. Sim, eu quero agradecer a oportunidade de fazer a prestação de serviço, a prestação do que nós realizamos na educação e dizer que a educação, de fato, está numa situação muito melhor do que já esteve. Como disse o Rafa, prédio próprio. Atualmente nós não temos mais essa necessidade de ficar se locomovendo de lá para cá. Isso demonstra o respeito que essa gestão tem com os professores, com os profissionais da educação. E dizer que nós estamos sempre abertos para poder informar o munícipe com relação à educação. Nós estamos lá de portas abertas e temos o maior prazer em receber e em trabalhar com a Secretaria da Educação. Vamos fazer um encerro então, olhando ali para a câmera, aqui ó. A senhora olha para cá, professora, a gente olha lá no meio, ali, lá no meio, ó. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o 4º episódio do Pod da Prefis e ó, contamos com vocês. Deixe seu like, compartilhe com amigos e parentes. Se inscreve aí. Um abraço a todos. Até breve. Até breve.